Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão tranquilo? Vamos lá então. Vamos ao vídeo da nossa videoaula, que é a seguinte, que essa videoaula a gente está assistindo agora, que a gente vai ver depois. Seguinte, a gente vai conversar depois, aí show, beleza. Seguinte, vocês escolheram um tema anime. E eu vou trazer pra vocês aqui algumas curiosidades sobre animes. Eu não vou falar sobre história de anime em si, eu não vou ficar falando sobre os animes, porque existem muitos animes. Eu vou falar como que surgiu o anime, como que ele apareceu, como ele é feito, e etc, etc, etc. Então vamos lá, vamos começar. Anime normalmente é uma produção com características próprias japonesa. Então a gente pode chamar anime de desenho oriental, tá? A gente pode tentar pensar dessa maneira, é um desenho oriental. A gente tem os desenhos ocidentais, que é o que a gente conhece como Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura, Apenas um Show, etc, etc, etc. E a gente tem o anime, que são os desenhos japoneses, que eles usam de lápis para desenhar, né? Desenhar e produzir com as suas características próprias. O corpo do personagem, o cabelo do personagem, a maneira que ele é desenhado, como vocês sabem que é feito um anime que é completamente diferente de um desenho. Ele tenta trazer essa pegada mais bonita, são desenhos mais bonitos, com traços bonitos, onde os personagens são muito bonitos, que faz com que as pessoas queiram assistir. É agradável aos olhos assistir anime. Inclusive é muito bonito qualquer anime, né? Isso é indiferente para todos os animes. Antes do anime já existia também no Japão uma coisa chamada mangá. O mangá eram histórias em quadrinhos japonesas. Então, histórias em quadrinhos orientais são chamadas de mangás. Histórias em quadrinhos é o que a gente chama aqui no Ocidente, nos Estados Unidos e no Brasil. Lá é chamado de mangá. Lá, uma coisa interessante, só uma curiosidade, que a revista é lida ao contrário. Então, a gente lê de cá pra cá e eles lê de lá pra cá. É diferente a maneira que você lê um quadrinho de mangá. Beleza? Então, começaram a existir muitos mangás e muitas histórias. Aí surgiu a necessidade de se ter um desenho. Isso começou a ser feito aqui no Ocidente. E o Oriente resolveu fazer o deles da maneira deles também, já com os traços próprios. O que é muito interessante num anime e por que anime existem tantos? O anime começou vindo com Transformers, veio pra cá como anime, que é uma coisa japonesa. O primeiro anime que veio pro Ocidente, inclusive, é o Astro Boy, que é um anime onde é um garoto que é um robô que come um chiclete e fica super poderoso. Meu pai, inclusive, adorava assistir, então desde a época dele já tava tendo... Não que meu pai seja velho, não que seja. Se meu pai ver isso, vai ficar bravo, mas não que seja. É mais pra vocês entenderem como funciona essa pegada do anime. Então no Japão existem vários estúdios que produzem os animes. Uma coisa interessante sobre as produções de animes é que elas são muito baratas. Comparados com alguns desenhos daqui do Ocidente, são realmente muito baratas. Por quê? Reparem que os animes têm muito diálogo. O anime ele é muito focado em conversa. A gente pega um Dragon Ball, um Naruto da vida, onde a conversa ela é muito importante, trazendo a imersão para a história. Até aí, ok, é do estilo do desenho. Isso faz com que seja muito mais barato eu produzir o desenho, porque eu não preciso movimentar o corpo do personagem inteiro. Eu posso repetir os frames, porque ele vai movimentar somente a boca para falar, às vezes um vento no cabelo, ou ficar repetindo o poder do Goku, Super Saiyajins, é sempre a mesma coisa repetindo, passando carros. Isso torna a produção de um anime barata. E é pensado, se tem aquela coisa do zoom, eles pegam a imagem e dão o zoom na imagem, não precisam ficar fazendo vários frames. Isso otimiza o tempo, faz com que fique mais rápido e mais barato se produzir animes. Por isso que existem tantos animes sendo produzidos. Eu não estou dizendo que é de má qualidade, não é isso. Mas eles têm essa técnica para que seja mais barato e mais rápido de se produzir animes. Então a gente tem, por exemplo, One Piece, que tem 10, 15 anos que tá lançando desenho, tem 800 episódios e tá aí firme e forte. A gente tem o Naruto que tem 700 episódios aí, juntando o clássico com o Shippuden, que tá aí firme e forte. Só que vocês podem reparar que quando uma imagem do anime tá parada, a qualidade é muito maior do que quando ela começa a se movimentar. Eles utilizam de algumas técnicas para facilitar isso também, tipo uma corrida, um movimento rápido. Tudo nesse esquema é utilizado técnicas onde existem cortes de frame, então a velocidade muda, você não consegue ver exatamente o movimento, mas dá a impressão de movimento, também facilitando muito.
Peguem as lutas do Naruto, peguem os combates do Dragon Ball também. Você repara que o Goku, que é super cheio de músculo, na hora que começa a lutar, vira só um monte de rabisco virando de um lado pro outro. O Naruto também sumindo de um lado pro outro, vários multiclones da sombra. Todos bem, com uma qualidade bem inferior de quando eles estão parados ou fazendo movimentos mais simples. Vocês podem ver que não existe movimentos assim no anime, onde de pegar. Normalmente tira a espada, daqui, pegou a espada, veio pra cá, ó. Foi, fez barulhinho. É nessa pegada que é produzido os animes. Mas eu quero destacar aqui, além disso, mas por essas curiosidades que eu vou trazer pra vocês, a tecnologia vem pra ajudar, os computadores estão facilitando isso. Eles estão utilizando agora o 3D dentro dos animes. Você pode reparar que alguns animes, às vezes, é transformado completamente em 3D, como existem animes que são feitos já em 3D. Então eles continuam usando as características deles, porém fazendo isso em 3D e tá funcionando legal. A tecnologia vem para facilitar e por isso eles conseguem produzir cada vez mais e mais animes de maneira barata pra gente consumir. É isso, a gente vive num mundo onde a gente vai consumir. Legal. Só que eu quero destacar aqui um estúdio que faz diferente. É um estúdio que ganhou muitos Oscars e é considerado um dos melhores estúdios de animação do mundo. Então a gente pode pegar a Disney e esse estúdio como dos grandes animadores do mundo. Que eu não tô falando, claro, do estúdio Ghibli, que é do jeito que se fala, de estúdio Ghibli. O estúdio Ghibli, ele traz uma riqueza em detalhes nos movimentos. Então, as produções do estúdio Ghibli são mais caras, só que muito mais detalhadas. O primeiro filme que o estúdio Ghibli lançou foi Meu Amigo Totoro, que é muito famoso, junto com o Cemitério dos Vagalumes, que é um outro anime bem triste. Só que o que é muito interessante de se assistir desses animes é a movimentação dos personagens, porque elas são mais fluídas, as movimentações desses personagens, elas se movimentam melhor. Tem uma hora que a menininha no filme, ela vai pra praia e ela vai tirar a blusinha pra entrar no mar. Tem todo um cuidado para mostrar o movimento de tirar a blusinha, colocar na areia, fazer o movimento do pano, que é diferente de alguns animes que o cara simplesmente faz assim, ó, vral! E aí já aparece sem camiseta, quando não rasga a camiseta gritando, porque é mais barato. No estúdio Ghibli eles tomam esse cuidado. Viagem de Chihiro, Ponyo, todos esses filmes são do estúdio Ghibli. Vocês podem reparar a diferença de qualidade de produção. Assiste um episódio de Naruto e assiste 20 minutos de um filme do estúdio Ghibli. Você vai entender a questão de movimentação, dos carros, dos personagens, dos cabelos, das roupas, que tem todo um cuidado especial. Por isso que o estúdio Ghibli merece aqui um apontamento importantíssimo. Outra coisa muito interessante sobre a dublagem dos animes. É uma coisa que eu preciso falar aqui, que vocês inclusive quase ganhou também dublagem, então eu vou falar aqui só para vocês entenderem. Todos os lugares que produzem coisas originais, como por exemplo Irmão do Jorel, ou até mesmo Moana, tudo é feito a captação de áudio antes da produção final. Ou seja, eles criam um storyboard, que é a história em quadrinho do que vai ser feito, criam o texto, um script, e entregam pro dublador, que no caso é um ator de voz, né? Vamos chamar ele de ator de voz, que ele não tá dublando nada. E aí, por exemplo, The Rock, que fez o Maui, ele vai falar sem desenho nenhum, ele só vai ver a cara do personagem, ele vai ficar de frente com a atriz, com a Moana, um microfone e vão fazer o diálogo sem só o diálogo, não existe uma animação. Depois que eles fazem o diálogo, depois que eles terminam essa parte, eles animam o desenho por cima disso. Então depois que tá pronta a voz, que eles começam a animar a boquinha do personagem. É feito desse jeito. Quando chega no Brasil, a gente vai dublar, a gente tem a coisa pronta, então a gente dubla por cima do que tá pronto. A diferença de voz original, que é quando você grava antes e produz depois, e pra dublagem é essa. Grava antes, produz depois. Dublagem, já tá produzido, grava a voz depois. Essa é a maior diferença. E normalmente, todos os estúdios fazem voz original. Irmão de Jorel, Osvaldo, Hora de Aventura, Moana, qualquer filme da Disney que seja, é feito dessa maneira. Porém, no Japão, não funciona dessa maneira. No Japão, eles dublam. Então, eles fazem um anime completamente sem voz. Só fazem lá achando quanto que cabe na boca. Do Atebayo, Itadakimasu, Hai, Kamehameha. Enfim. Depois o dublador dubla. O japonês. Por isso que, às vezes, vocês podem reparar que quando você assiste uma produção em japonês, no original, num anime,
a boca fica mexendo sozinha. Ou ele fala, a boca não mexe. Você fica, ué, tá me falando, a boca não tá mexendo? Por quê? Porque é dublado depois. Eles não se importam com o sync, que é a boca falar e sair o áudio ao mesmo tempo, que é o que a gente faz muito bem aqui no Brasil. Quando o anime vem pro Brasil, a gente tenta mexer a boca o máximo possível. E também outra curiosidade, é muito difícil se dublar desenho japonês, porque as frases em japonês às vezes são muito grandes por uma coisa pequena. Tipo, o cara fala que significa beleza, irmão, falou. Como que você vai pôr em beleza, irmão, falou? Não dá. Você precisa inventar alguma coisa, você precisa adaptar, abrasileirar pra caber. Por isso que o tô certo do Naruto é Atebayo. O que é Atebayo? Virou tô certo, por causa da tradução, da maneira de se fazer a versão brasileira. Então, gente, anime é muito bom. Veio pro Brasil com Astro Boy, Transformers, depois veio também Yu Yu Hakusho, entre outros. Agradeço a Rede Manchete, Cavaleiro do Zodíaco, Rede Manchete, depois a TV Globinho, que trouxe esses animes pra vocês, que vocês começaram a conhecer. E hoje a cultura otaku, ela é muito famosa no mundo todo e as pessoas gostam muito. A gente tem muita gente no Brasil que é otaku, que gosta, inclusive na sala do Quinto B, né, que é quem pediu isso daqui, tem muitos porque inclusive ganhou como tema. São viciados em animes, gostam muito. Eu também gosto, eu acho legal, gosto muito de todos os tipos de produção de desenho. Então meu vídeo fica por aqui, espero ter mostrado algumas curiosidades para vocês sobre como funciona a produção. Vejam os desenhos com esse olhar agora, em questão de produção e de qualidade. Um grande beijo, coração, falou, tamo junto.